menos a mês, se você não estudar, se você não ambicionar isso, você ser financeira inexistente, né? Essencial. Nós precisamos, nós vivemos a auge da nossa vida. Nós não devemos deixar que isso seja as pessoas buscando, pregando, ministrando, cantando, muitas pessoas aí, muitas pessoas cobrando, né? Eu até peguei aqui. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, junto com você, para estarmos estudando mais um assunto maravilhoso, concernente à nossa EBD. Então, nós estamos aqui essa semana com mais essa lição aqui. A lição dessa semana é a lição de número 7, é a lição que nós iremos estudar essa semana, e nós iremos tratar a respeito de um assunto bem importante, né? Um assunto tão importante e tão triste ao mesmo tempo, porque esse assunto ele vai falar sobre a queda do ser humano, esse evento que aconteceu, né, ali com o primeiro casal, que foi a entrada do pecado no mundo através do homem, como nós vamos ver aqui no texto de Romanos capítulo 5, verso 12, que por este homem, por Adão, entrou o pecado no mundo, e esse pecado ele foi deixado como herança, né? Esse pecado ele foi deixado como herança a todos, porque todos pecaram e destituídos fomos, né? Por causa do pecado de Adão, nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas por intermédio de Cristo Jesus, agora essa destituição, né? Essa separação não existe mais. Então o homem ele tem livre acesso agora a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então, se o homem ele trouxe pecado no mundo, o primeiro Adão ele trouxe o pecado, ele deu espaço para que o pecado entrasse no mundo. A Jesus, né, o segundo Adão, que assim o apóstolo Paulo ele vai descrever, Jesus como o segundo Adão, o segundo homem perfeito, ele veio para trazer vida e vida com abundância. Então a morte, ela foi nos deixado como herança por intermédio da queda, mas por intermédio da morte, olha só, a mesma morte que trouxe o Adão, né, que Adão ele trouxe para o ser humano essa herança de morte, essa mesma morte que veio com Jesus, Jesus assumiu essa herança e transformou essa herança de morte em vida eterna. Glórias a Deus por isso. Então, se nós hoje podemos glorificar pela vida eterna, é porque Cristo, ele nos deu o direito da vida eterna, morrendo a nossa morte, pagando esse preço tão alto que foi a decisão que o homem teve ali no jardim de ir contra a vontade de Deus, de dar ouvido à serpente, porque a serpente disseminou ali algo à mulher, e a mulher passou para o homem, e os dois caíram em pecado, permitiram que o pecado entrasse no mundo por intermédio deles, amém? Então vamos lá, nós falaremos essa semana sobre a queda, né? A queda do ser humano. Antes de mais nada, já gostaria que você fosse já deixando a sua participação, já deixando o seu like. Nos ajude aí, gente. Ajuda o nosso canal aí, tá? Estamos aqui juntamente com vocês há algum tempo. Já somos conhecidos aí de muita gente. Então gostaria de convidar você para estar participando aqui, deixando aí a sua participação, o seu like. Se inscreve no canal, você que não é inscrito, convido você aí para se inscrever no nosso canal, né? Nos ajudando aqui a estar cada dia mais crescendo aí juntamente com vocês, trazer conteúdos, para trazer mais conteúdos aí para você, e também não esquecendo de falar sobre o nosso canal Nada Além da Verdade também, que está muito bom ali. Temos alguns assuntos polêmicos ali. Eu gostaria que você fosse lá no nosso canal Nada Além da Verdade e também participasse juntamente ali, deixasse ali a sua participação e comentasse ali os comentários a qual nós colocamos ali, as lições, né? Alguns comentários concernente a algumas lições nós deixamos ali, algumas falas também que nós deixamos ali, beleza? Então, antes de mais nada, quero
pedir que você participe junto conosco, deixe o seu comentário, deixe o seu like, deixe a sua participação. Não se esqueça aqui do ladinho, aqui na câmera, que tem um sininho, e gostaria que você apertasse aí também, deixando aí seu joinha, tá? Tanto faz para o bem. Se você não gostou também pode, mas participe, deixa o comentário, deixa o seu like e participe juntamente conosco, para que você possa estar conosco aqui, crescendo e desenvolvendo comigo aqui. E comentar, se você comentar, nós estaremos respondendo aí os comentários, beleza? Então, já vamos entrar aqui, né? Antes de mais nada, já vamos, né, já deixar aqui sem mais comentários para nós entrarmos aqui na lição, beleza? Então, o nosso texto áureo, né, como de costume, nós costumamos a ler esse texto áureo aqui. Nós vamos ler o que está em Romanos capítulo 5, verso 12, que fala sobre o pecado que entrou no mundo por intermédio do primeiro homem Adão. E esse pecado que foi entrado, né, que teve legalidade no mundo agora, por intermédio do primeiro homem, porque se o homem não desse legalidade, jamais o pecado ele estaria, ou ele teria entrado no mundo, né? Mesmo que o diabo, mesmo que ele teve, né, ele teve que sair, ele foi lançado fora da presença de Deus, esse pecado não entraria no mundo se não fosse pela legalidade que Adão deu ao pecado. Mas Adão deu a legalidade ao pecado, então o pecado entrou no mundo por intermédio de Adão, e assim todos nós acabamos pecando por intermédio de Adão. Não que nós não somos culpados, gente. Todos nós temos culpabilidade no pecado, porque mesmo, olha só, mesmo nós nascendo, mesmo cada um de nós que nascemos de fruto de mulher, né, com essa parte sexual, intelectual aí, mesmo nós nascendo pecadores por intermédio dessa herança de Adão, se você não pecar, se você não cometer o pecado, você pode até ser do fruto, você pode até ser fruto de uma relação pecaminosa, porque o pecado ele acabou estando no DNA do ser humano. Mas se você não cometer, não praticar o pecado, eu acredito que por intermédio de Cristo Jesus, que deu a vida por nós, nós alcançaremos a salvação. Eu penso, gente, eu penso assim, não, nós não dependemos de homem, nós não dependemos de homem algum para nós sermos perdoados, jamais. Nós já temos Cristo, já recebemos Cristo Jesus, que pagou esse preço pela humanidade, por todos. Então, eu acredito nisso. Mas, logicamente, que quando nós praticamos o pecado, nós precisamos aceitar o sacrifício de Jesus e se entregar a ele. Mas se você não cometer pecado, porque o único que veio e não cometeu pecado foi Jesus, mas o ser humano em si cometeu pecado, porque o ser humano ele carrega no seu DNA o pecado de Adão aí, beleza? Mas vamos lá, vamos aqui, vamos continuar aqui. A verdade prática, ela vai dizer assim: ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Então, o homem ele tinha, né, a autonomia, ele tinha a autoridade sobre tudo aquilo que tinha sido criado, que tinha sido colocado, que tinha sido feito aqui, e Deus criou, Deus formou o homem como cabeça da criação terrena, de todas as coisas aqui da terra. Deus colocou o homem como cabeça, mas por causa do pecado, o homem perdeu esse domínio, tanto que hoje o homem não tem mais domínio sobre aquilo que era simples, né? Os animais, muitas coisas a qual o homem era cabeça, o homem perdeu por causa do pecado. O pecado fez com que o homem se tornasse a criatura mais baixa, eu acredito assim, por causa do pecado, porque o pecado ele contaminou o homem e o homem se tornou essa criatura tão suja e tão um trapo de imundícia, né? O pecado fez com que o homem se tornasse esse trapo de imundícia aí que ele é hoje. Mas Cristo Jesus, ele veio e nos deu vestes novas. Então, Cristo ele veio e nos deu veste nova aí. E nos deu direito ao reino e à vida eterna. Beleza? Então, vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe. Gostaria de ler aqui rapidamente. E já vamos entrar aqui na lição, para que você possa
deliciar aí do assunto de hoje, tá bom? Vamos lá. Então, a leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 7. Gostaria que você acompanhasse a leitura. Ele diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, foi uma pergunta que a serpente, né? O próprio diabo, astuto como ele era, ele vem fazendo essa pergunta, puxando o assunto, né? Porque quando o pecado, ele não consegue te pegar de uma forma, ele vem puxando assunto, ele vem puxando conversa para te distrair, para te dissimular, para te disseminar alguma coisa. Então, o pecado, ele vem puxando assunto e quando você menos esperar, você já está embolado juntamente com ele. Então, ele puxa assunto com a mulher e pergunta o que Deus, se Deus tinha dito daquela forma. Assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, a mulher, ela responde, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela ou dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então essa foi a promessa, olha só a promessa que Deus, que a serpente faz, né? Olha só a promessa que a serpente faz a mulher ali, se ela comesse daquele fruto. Então, ela fala que aquele fruto, né? Deus tinha proibido de Adão e Eva comer daquele fruto, porque Deus sabia que aquele fruto tornaria eles parecido com o próprio Deus. Então foi isso que o próprio, né, o próprio diabo coloca na cabeça da mulher ali, que se ela comesse daquele fruto, né, se ela comesse daquele fruto, ele seria igual a Deus, sabendo o bem e o mal. Mas olha só, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, a promessa, né? A promessa era muito tentadora. Então, então até então eles não sabiam, eles não tinham conhecimento, porque do que era, né? Do que era o mal. Eles não sabiam, eles não tinham conhecimento do que era o mal. Mas aí o diabo vem e lança para eles o mal em forma de coisa boa. Então é isso que o diabo ele faz. Ele tenta convencer, ele tenta ludibriar o homem, trazendo a maldade, mas como se ela fosse algo bom. Então o diabo ele nunca vai apresentar para você o mal como cara de mal, do jeito que o mal é, as coisas ruins, o pecado, com a cara, com a roupagem de pecado. Ele sempre vai trazer para você o pecado com uma roupa de coisa boa, com o pecado como um prato, né? Como um prato de lentilha, um prato delicioso. Foi no caso ali que aconteceu com Jacó e Esaú. Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Depois, quando ele foi ver, quando ele percebeu o que ele tinha feito, o mal que ele tinha feito, mas ele não deu o valor àquilo que ele tinha, aquilo que ele tinha de melhor, que era a sua primogenitura. Ele trocou aquele prato. Aquele prato para ele foi algo ali que trouxe para ele uma visão ali de se alimentar naquele momento, mas ele não deu valor ao que ele tinha de melhor, porque a sua primogenitura era muito mais importante do que aquele prato de lentilha. E tanto que ele até diz, né? O que me serve, para que me serve a minha primogenitura agora se eu estou para morrer? Então, muitas das vezes, né, é apresentado para nós o mal com um prato de lentilha e você vai e come e troca a sua vida espiritual por um prato de lentilha e acaba trazendo um mal tão grande. Foi assim que aconteceu com Adão e Eva ali. Vamos lá. O nosso objetivo geral, gente, da lição, nós vamos procurar ser rápido aqui, tá? Mas o nosso objetivo geral da lição aqui, ela é
conscientizar acerca da gravidade da queda do ser humano. Então, nós temos que abranger aqui, né, tentar ser prático nessa parte, falar, esclarecer sobre esse grande mal que foi a queda. Então, essa queda do ser humano, ela foi, vamos dizer assim, né, não que foi um checkmate para Deus. Lógico que Deus, ele, pela sua presciência, Deus já sabia, Deus de antemão já sabia da queda do ser humano, mas Deus não podia, mesmo que Deus é soberano na sua decisão, no seu poder, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus poderia evitar a queda, mas Deus não evitou a queda pela sua soberania, pelo seu poder, pela sua onisciência. Deus não impediu que o homem viesse cair. Deus poderia ter feito isso, porque passado, presente e futuro está diante de Deus. Deus poderia ter impedido com que a serpente ela ficasse sozinha, convencesse a mulher ali do pecado, mas Deus não fez isso, porque a soberania de Deus, ela vai além do que de simplesmente Deus impedir do que algo acontecer. Então, Deus sabe que isso vai acontecer, mas os planos de Deus vai muito mais além do que isso. Então, se nós entendermos que Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, nos deu a livre escolha de decisão, nós entendemos a soberania de Deus, porque a soberania de Deus não é algo que nos prende, nos faz, nos torna marionetes dele, não. Deus nos fez livres. Então, o poder, a soberania, o amor de Deus, ele faz com que o ser humano ele seja livre para decidir se ele quer a Deus por amor ou não. Então, Deus jamais irá obrigar, Deus não obriga o ser humano a amá-lo. Deus, ele coloca no coração do ser humano o amor por intermédio do Espírito Santo. Então, isso que nós devemos entender, tá? Então, vamos lá. Os objetivos especiais estão aqui embaixo. Primeiramente, nós temos que relacionar o livre-arbítrio com a soberania divina. Então, a nossa lição, ela permeia em relacionar, trazer qual que é a relação, né? Entender qual que é a relação entre o livre-arbítrio e a soberania divina. Então, nós temos que entender isso. Se Deus, ele deu o livre-arbítrio para o ser humano, se o ser humano tem o livre-arbítrio, como nós conseguimos relacionar o livre-arbítrio com a soberania de Deus? Foi o que eu já disse, né? Como que nós conseguimos relacionar esse livre-arbítrio com a soberania de Deus? Então, vamos aqui, a consequência da queda de Adão. Devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados cargos, a consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado, as gerações subsequentes e a enfermidade da terra e, finalmente, a morte física. Então, aqui tem algumas características que eu gostaria de frisar com você, né, dentro desse tema que tão importante sobre a queda, né, sobre a queda aqui, as consequências. Então, nós fizemos um aparato geral da lição, né, fizemos um aparato geral aqui, falamos sobre o relacionamento, né, o relacionamento entre o livre-arbítrio e a soberania de Deus. Nós tratamos aqui sobre o homem ele ter esse poder de decidir, né? O homem ele pode decidir entre a vida e a morte, entre o bem e o mal. Então isso Deus deixou bem claro nas Escrituras Sagradas, né? Tanto que quando ele aparece para Josué, ele fala, olha, diante de você eu coloquei 2 caminhos, 2 portas abertas. Então você tem o caminho do bem e o caminho do mal, escolhe, pois, a vida para que vivas. Então, Deus ele sempre deixou claro para o ser humano que ele tinha o poder de decidir entre aceitá-lo ou não. Então, o livre-arbítrio dentro do relacionamento dessa soberania de Deus se trata o homem decidir e Deus ele ser autossuficiente para permitir. Então, se Deus ele é autossuficiente para permitir o homem ter o livre-arbítrio, então isso não afeta a soberania de Deus. A soberania de Deus é o ato de Deus ser soberano, não importa a atitude que o homem tomar.
Deus ele será, é e será sempre soberano, mesmo que o homem não decida o servi-lo. Mesmo o homem indo para o céu ou indo para o inferno, Deus continua sendo soberano. Então, o ato do homem ser livre, do homem ter livre-arbítrio, não afeta a soberania, o poder, a autoridade, a onisciência, a onipotência, a onipresença, todos os atributos da glória de Deus. Então, jamais o livre-arbítrio afetará os atributos de Deus, amém? Então, para nós entendermos isso, senão nós não conseguimos compreender, senão nós não conseguiríamos entender a respeito desse assunto. Então, entendendo esse assunto a respeito do livre-arbítrio e a soberania de Deus, que livre-arbítrio é a permissão do homem decidir. Deus sendo soberano, sendo autossuficiente, sendo o dono de todas as coisas, o criador de todas as coisas, Deus permite que o ser humano ele decida. E essa soberania de Deus, Deus é soberano, mas ele dá o poder para o homem decidir entre ser ou não ser, aceitar ou não aceitar. Então, isso traz com que nós entendamos a soberania de Deus. Então, isso não afeta. E o segundo que nós estudamos, ou que nós iremos estudar, é sobre apresentar a queda como evento histórico, a historicidade e a literalidade da queda. Então, dentro do assunto aqui, as consequências da questão, né, da queda aqui, nós entendemos que a queda como evento histórico, ela é um evento histórico por causa desses acontecimentos. Então, se esses acontecimentos eles não tivessem aí visível a todos, se a natureza ela não sofresse, se não houvesse essa mutação na natureza, esses terremoto, fome, guerra, esse monte de desastre que tem acontecido, nós saberíamos que a queda ela não afetou, que a queda não seria literal, que seria uma história mentirosa, mas a queda do ser humano, o pecado entrou no mundo e trouxe toda essa desgraça, trouxe tudo isso que nós temos visto aí. Então, isso é a prova de que a queda, o pecado, a decisão do homem por não servir a Deus, né? O próprio Romanos capítulo 1 vai falar que Deus ele permitiu, ele deixou, ele deliberou o homem às suas decisões. Então, Romanos capítulo 1 está lá. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse que Deus permitiu, Deus deu a autonomia para o homem fazer aquilo que ele quer, se inflamar as suas próprias paixões, amar a criatura. Então, deitar-se com... Nossa, tudo que o homem tem feito, Deus, olha, Deus permitiu, Deus deixou nas mãos do ser humano. Então, nós apresentamos aqui, né, que é literal por esses fatos que nós vamos falar agora aqui. E o terceiro ponto que nós a consequência que nós vamos falar agora. Então, olha só, essas consequências, gente, a consequência da queda de Adão, ela trouxe para o ser humano essas caracteres aqui. Devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados cargos ou encargos, né? Foram colocados no ser humano grandes pesos a encargos. Por quê? Porque a consequência do pecado, né? Ela veio, ela trouxe a morte, que foi a primeira coisa que a consequência do pecado trouxe para o ser humano foi a morte. Como assim? Adão e Eva morreu quando pecou? Não. Então, você vai ver lá em Gênesis, no capítulo 3, né, que a consequência, né, o capítulo 2 e o capítulo 3, você vai ver que a consequência do pecado foi a morte, que Deus falou, olha, não coma, porque certamente você morrerá. E depois Deus começou ali a dar algumas consequências por causa da queda. A mulher sofreria algumas coisas, o homem suaria para ganhar o seu pão, e a serpente ela rastejaria, ela seria esse ser tão sujo e tão rastejante que ele é hoje, porque o diabo ele procura levar o ser humano, levar aquele que ele pode para a lama, porque ele é uma verdadeira serpente que rasteja entre a sujeira do mundo, a sujeira da terra. Então, essa foi as consequências que o pecado trouxe para o ser humano. Então, esses encargos, a perda da comunhão com Deus, então esse foi
o ponto mais crucial, foi colocado um grande abismo que separou o ser humano de Deus. Então, se o homem lá no jardim do Éden, no capítulo 2, ele tinha uma aproximação ferrenha ali com Deus, ele tinha uma aproximação maravilhosa com Deus, ele conversava com Deus na viração do dia, Deus se apresentava para ele ali. Quando o homem pecou, o homem agora perdeu esse relacionamento, perdeu essa comunhão divina com Deus. Então, essa perda da consequência trouxe esses males piores ainda, porque o homem estava longe de Deus. Porque ele transgrediu ali. A transmissão do pecado às gerações subsequentes. Então, isso também, essa genética que ficou, né, que passou de Adão para Caim e Abel, e depois assim sucessivamente para os demais, e foi passando, né, essa transmissão desse pecado de geração a geração também é uma das consequências, uma das piores consequências, porque enquanto o homem não for transformado, enquanto não houver o arrebatamento e o homem não for transformado, essa consequência ela jamais deixará de existir. Mas quando o homem for literalmente arrebatado, levado, e não houver o julgamento, essa consequência, essa transmissão do pecado, ela ainda continuará no homem ali. E subsequentes, a enfermidade da terra também é uma consequência muito ferrenha, né, que tem aí mostrado para nós. Nós vemos aí muitos acontecimentos de terremotos, né, em muitos países aí que tem sido devastado por chuva, por vento, por tempestades de pedra, até mesmo por meteoros que têm caído da natureza, do céu, na natureza, na terra. E muitas coisas têm acontecido, muitas coisas têm acontecido na terra por causa do pecado. Então, o pecado ele trouxe esses males, trouxe essas consequências trágicas para a humanidade. Outra coisa, o ser humano perdeu o respeito, perdeu a noção, filho matando pai, pai matando filho, irmão contra irmão, esposo contra esposa, essa ganância, né? Essa ganância por bens, essa ganância por dinheiro. O homem, cada dia a ciência, de vez construir coisas para ajudar o ser humano, tem construído coisa para se autodestruir. Então, isso tudo é consequência do pecado, desse grave pecado do ser humano. E a enfermidade na terra, finalmente, a morte física. E a morte física, logicamente que assim que o homem pecou, né? Assim que o homem pecou, entrou a morte, né? A morte, assim que o pecado entrou no mundo, deu legalidade para a morte, porque Deus assim ordenou, né? Olha, assim que o homem pecar, morte, você tem legalidade sobre o homem. E aí o que acontece? Essa morte, ela não pegou Adão ali naquele primeiro momento. Então, talvez Adão ele olhou e falou assim: olha, o que Deus disse talvez não era verdade, porque eu não morri, estou vivo, né? O casal ali, mas mal ele sabia que espiritualmente a queda trouxe uma morte espiritual instantânea. Então, automaticamente, o homem se tornou espiritualmente morto. Mas como isso pode acontecer? Claro que não é algo literal, o homem morreu literalmente. Claro que não. O homem agora, ele estava, né, na condenação da morte espiritual. Ele estava ordenado a ser lançado no inferno. Ele estava ordenado, por causa do pecado, a ser lançado no inferno. A sua alma e o seu espírito e a sua carne. Mas a morte física ainda não tinha, o homem não tinha conhecimento de morte física, e muito menos de morte espiritual. Mas aí depois que ele começou a perceber, foi quando Caim matou Abel. Quando um irmão matou o outro, ele conseguiu entender que Deus estava certo, porque a morte agora estava reinando sobre eles. Então, a morte ela veio se mostrar para Adão e Eva quando ela levou o seu filho mais novo, Abel.
Então, olha só que interessante. Gente, é muito importante nós entendermos a literalidade da queda, o que a queda trouxe para o ser humano. A consequência do pecado, ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe a onisciência divina. Então, a consequência, a queda, ela trouxe, né, a consequência do pecado. Então, a queda, ela trouxe o pecado, no caso, né, o pecado, ele trouxe consequências, né? Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhes a onisciência divina. Então, foi uma promessa que, claro, que era um verdadeiro engano, porque jamais a serpente, né, sendo sendo mentirosa, ela jamais poderia dar para o ser humano essa onisciência. Segundo aqui, a perda da comunhão com Deus, que nós já falamos, né? Ah, em consequência desse seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 23 e 24. Então, essa expulsão ali do Jardim do Éden foi uma consequência do pecado, porque jamais Deus deixaria que o homem permanecesse ali no jardim com aquele pecado que o homem cometeu, com a desobediência, né? Porque o homem desobedeceu a Deus ali no jardim. Transmissão do pecado, nós já falamos, né? Que essa transmissão genética do pecado de Adão para toda a humanidade, e mesmo que essa transmissão de pecado ela passou-se de Adão a toda a humanidade, Jesus ele veio, assumiu. Jesus ele também recebeu de Maria esse DNA de pecado. Ele recebeu na sua carne esse DNA de pecado, mas porém Jesus ele não recebeu o DNA do Pai, ele recebeu o DNA divino. Então ele continuou com o DNA divino, mas ele se deixou tomar por esse DNA humano também. Então Deus, o Deus homem, ele se fez pecador por nós. Jesus ele não pecou. Jamais, de forma alguma, Jesus pecou, mas ele se fez pecador porque ele entrou num ventre pecador. Então é como aquela passagem, aquela parábola que nós já ouvimos sobre a graça, né? A graça da garça, que é a graça da garça é a arte de andar em meia lama sem sujar as vestes. Foi o que Jesus fez. Ele veio com essa graça da garça. Ele andou em meio ao pecado, mas não se sujou, mas não se contaminou com ele. Em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então Jesus jamais experimentou o pecado. Jesus jamais deu gosto ao pecado. Ele veio, se fez pecado por nós, carregou o pecado de toda a humanidade nas suas costas, mas não se contaminou com ele. Então, se nós hoje temos o direito da vida eterna, de salvação e de perdão, foi porque Jesus, ele assumiu o nosso lugar. Beleza? Então, o quinto aqui é a morte física, que nós já falamos, que a morte física é uma consequência do pecado e da queda. Então, nós estudamos, gente, aqui em poucas palavras, né? Em poucos aqui, nós estudamos sobre essa questão aqui da queda humana, da queda do ser humano. Antes de eu fechar aqui e ir para a conclusão, eu gostaria de falar aqui algo interessante aqui, o que a queda ela trouxe. A queda ela trouxe ou ela afetou alguns atributos, né? Atributos do ser humano, ou ela afetou algumas partes do ser humano quando o ser humano caiu. A primeira coisa que a queda afetou foi a audição. Então, o pecado, ele afetou a audição do ser humano. Por que afetou a audição? Porque a serpente, a primeira coisa que ela fez, ela transviou as palavras de Deus no ouvido de Eva. Então, ela trouxe falsas palavras, assim Deus disse, mas Deus não tinha dito daquela forma, ele tinha enganado a mulher, né? Enganado a mulher para que a mulher viesse pecar. Então, afetou a primeira audição. Segunda, a coisa que foi afetada, segundo que foi afetado aqui, os sentidos, né, na verdade, que foi afetado, que o pecado, a queda, ela afetou alguns sentidos do ser humano. Então, o segundo sentido foi a visão,
né? Porque ela viu ali, ela olhou para aquele fruto, né? Com um olhar diferente. Ela foi convencida pela serpente, ela olhou agora com um olhar diferente. Se eles tinham olhado com um olhar, né, ali puro, agora eles tinham olhado com um olhar diferente, um olhar de desejo. Então, o terceiro aqui foi o cheiro, né, o aroma. Talvez aquele aroma foi se tornando mais forte, mais atraente, mais, né, às narinas dos dois ali. O quarto aqui, o tato, né? Ela pegou naquele fruto, ela foi lá e tocou naquele fruto, sentiu, né? Nas mãos aquele fruto. E o quinto aqui, e o último foi o paladar. Agora, depois de pegar, depois de tocar naquele fruto, ela agora colocou aquele fruto na boca e saboreou aquele fruto. Então ela caiu, né? Ela caiu ali por esses erros que ela cometeu ali, deixou-se levar. Então, foi o mesmo caso de Sansão, né? Sansão, ele cometeu alguns pecados antes de ele perder ali as suas tranças, né? Que o pecado de Sansão não foi apenas, a perca da força de Sansão não foi apenas nas tranças ali de cortar aquelas 7 tranças de Sansão, foi naquilo que ele foi cometendo, de que tinha sido proibido, né? Que ele fizesse, ele foi cometendo ao longo da sua caminhada e fez com que a Sansão perdesse. E o último ponto foi ele ter permitido cortar o seu cabelo. Vamos lá. Então vamos terminar aqui. Conclusão, para nós encerrarmos aqui. 2 fatos marcantes: a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras, a criação e a queda. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser reativo, nem vive de improvisos, Nenhum processo quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu, porquanto ele é o seu Senhor Supremo, por excelência. Então, qualquer fato, qualquer acontecimento que veio acontecer ou que se irá acontecer, jamais pegará Deus de surpresa, porque Deus, ele está além, né, da eternidade. Deus, ele está vivendo, né, como diz os teólogos, né? Como diz os teólogos, que compreende a soberania de Deus, que compreende a onipresença, a onipotência de Deus. Deus, ele está vivendo o hoje, o agora, né? Deus está vivendo nessa realidade do agora, porque isso é o que está acontecendo em todo o contexto geral, tanto do mundo espiritual como do mundo físico. Nós estamos vivendo hoje, o agora, o presente. Então Deus está vivendo nesse presente agora, mas Deus, ele tem a capacidade de conhecer, de estar no futuro. Está tudo diante dele, está tudo diante de Deus, o futuro está diante de Deus, mas Deus jamais ele vai mudar. Deus jamais ele vai mudar a história. Deus jamais ele vai mudar a história, porque ele sabe, ele conhece. Então Deus não afeta, Deus ele não muda a história do futuro, mesmo ele estando no presente e ele tendo o poder para o futuro. Então, se Deus ele conhece passado, presente e futuro, então nós entendemos que Deus ele é soberano. Amém? Então, desde já quero agradecer e que você possa continuar aqui conosco, né? E deixando aí o seu comentário, a sua participação. Semana que vem estaremos aqui novamente estudando mais um tema, né, abençoado, e convido você para fazer parte de mais uma lição na próxima semana. Deus abençoe e a paz para todos.